Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, hoje trazendo mais um assunto sobre espiritualidade, sobre o sagrado, sobre aí o ocultismo, eu vou falar sobre o sagrado masculino. Vou procurar fazer um vídeo um pouco mais detalhado, mais direto, de fácil compreensão. Porque aqui eu falo muito sobre o sagrado feminino e é totalmente compreensível, O sagrado masculino e tudo relacionado à mulher, foi muito deturpado, transformado em algo feio, em algo negativo. Então, todos os ciclos, todas as ritualísticas, todos os saberes antigos e os cultos relacionados à figura da mulher, à figura da deusa, foi transformado em algo muito ruim, em algo feio, pelas religiões, pela sociedade, enfim, por uma série de motivos, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas a gente precisa dar uma atenção para o sagrado masculino, que precisa também ser resgatado, precisa ser curado. Claro que quando eu falo de sagrado, eu não estou falando de movimentos atuais como feminismo e machismo, mas sobre a sacralidade das duas energias, sobre os cultos antigos, sobre os cultos modernos e como é importante, por quê? Porque nos cultos modernos e nas comunidades antigas, tanto tinham rituais específicos para as mulheres, como tinha também para os homens. Os homens também passavam por ritos de passagem, tinham ali ritualísticas específicas, tinham comunidades, tinham clãs ali organizados exclusivamente por homens, que viviam ali em comunidade, mas viviam em harmonia com a mulher. Biologicamente, a gente sabe que a mulher, ela evolui, ela amadurece mais rápido do que o homem. Então, existe muito material sobre o sagrado feminino. E quando a gente fala de resgate feminino, a gente fala muito de resgate do sagrado feminino, que é sobre o resgate dos cultos às deusas, sobre resgatar a sacralidade dos nossos ciclos, porque a mulher é conectada com a lua, e o homem com o sol. Por quê? Porque é a mulher que passa por muitos ciclos durante a vida, tem essa questão mais cíclica, de muitas mudanças, muitas transformações. E o homem também passa por transformações, O homem, o símbolo é o sol, o sol que nasce todos os dias ali, forte, imponente, mas ele se põe. Existe também ali os ciclos do sol, que impactam diretamente no ciclo de fertilidade da terra, do plantio, da colheita. Então tem a sua importância, sim. E a gente sabe da importância dos opostos aí que se complementam, que é o equilíbrio e que se juntam para que a vida continue. Então, a mulher biologicamente, por amadurecer mais rápido do que o homem, as suas práticas, as suas ritualísticas, os seus saberes também amadureceram muito mais rápido. Tanto que existia toda uma sociedade matrifocal, matriarcal, e era muito grande, de muita importância, Então, todos esses saberes antigos relacionados às mulheres, eles vêm sendo resgatados, ao longo de alguns anos aí, na atualidade. E quando a gente fala de sagrado masculino, não é sobre resgatar. Tem um resgate, mas também tem uma transformação. Ou seja, as coisas relacionadas ao sagrado feminino é um resgate e o homem é um resgate, mas junto com a transformação. Por quê? Porque os rituais antigos, alguns ritos antigos, de algumas vertentes religiosas, de alguns grupos, de algumas comunidades, têm a sua importância, mas muitos, por conta do patriarcado, por conta de machismo, foram sendo transformados e manipulados e hoje em dia não faz mais sentido e precisam ser resignificados. Enquanto a mulher precisa resgatar aqueles saberes que foram esquecidos, como, por exemplo, se conectar com o seu ciclo de menstruação, se conectar com os ciclos da lua, Ao homem cabe também esse papel de sacralidade, Claro que tem as suas diferenças. E a importância de resgatar o sagrado masculino para trazer o sagrado, esse sagrado mais equilibrado e mais harmonizado com o feminino. A gente vê que hoje em dia existe existe uma rivalidade, Existem muitas manifestações aí de sagrado feminino, por conta de que existe muita violência hoje em dia contra a mulher, muita misoginia,
nesses movimentos aí modernos que a gente sabe quais são, que tem hoje em dia. Então, o resgate do sagrado feminino e o feminismo vem crescendo muito, mas por uma questão de sobrevivência. E por que é importante resgatar o masculino? Porque o masculino ele está adoecido, né? Com a ascensão do patriarcado, foi adoecendo a ideia sobre o que é ser homem, sobre a força masculina, foi se perdendo, foi se transformando em algo negativo. Então, quando a gente fala de feminismo, não é sobre, e sagrado feminino, não é sobre combater o masculino. É sobre viver em harmonia, viver em comunidade, sobre um complementar o outro. Mas o que a gente vê hoje em dia no cenário atual é uma disputa. A gente vê homens que odeiam as mulheres, falam muito mal das mulheres por conta desse patriarcado, desse masculino adoecido e deturpado. E a gente vê mulheres decepcionadas com homens que não querem saber de homens, que têm aversão por conta de toda a violência e ao longo do tempo, por conta das religiões, né, que a gente veio sofrendo e vem sofrendo até hoje. Mas o resgate do masculino, desses ritos de passagem e desses saberes aí, resignificando o que é ser homem, falando pelo panorama aí da espiritualidade, é importante para trazer essa cura, né? Tanto que quando eu faço aqui vídeos sobre sagrado feminino, é importante que os homens assistam também, né? É importante que o homem ele procure saber, procure se informar para entender a sua mulher, entender as mulheres aí da sua vida, né? Afinal, todos viemos de uma mulher. Então, a gente convive, né? Tem essa convivência que a gente não pode se isolar, então a gente tem que aprender a viver harmonicamente. E nós estamos num momento, energeticamente, espiritualmente, né, de muitas transformações. Então, muitas coisas estão caindo, muitas coisas estão se resignificando. E isso também se diz respeito ao sagrado masculino, que precisa dessa cura. Bom, falando de espiritualidade. Em algumas comunidades, alguns clãs, né, antigos, os rapazes passavam por ritos também, né? A mulher ela tem ali a menstruação, ela tem a gravidez, ela tem a menopausa, ela tem os ciclos de ovulação, enfim, a mulher passa por muitos ciclos, ela é cíclica como a lua, né? E por isso que ela é a personificação e é conectada com a lua, né? Já o homem é com o sol. O sol não se transforma muito, ele não tem tantas transformações quanto os ciclos da mulher, mas também deve passar por ritualísticas, né? São processos também que os homens precisam passar e conhecer. Por exemplo, nas comunidades antigas, os homens, quando ele deixava de ser menino e estava indo para a fase adulta, então existia um ritual de passagem, principalmente ali entre os povos originários, né? Algumas comunidades europeias também, entre os celtas, enfim. Cada vertente religiosa, cada povo tinha ali os seus ritos de passagem para simbolizar essas mudanças, né? Então, quando o menino deixava de ser menino, deixava de ser criança e passava a ser adulto, então ele assumia ali algumas responsabilidades, né? Para com a comunidade, para com os homens, né? Então tinha que assumir uma postura diferente, que é a postura de ser homem, de prover, né? A questão da força, da virilidade. E isso é muito importante, né? Não estou falando de machismo nem de feminismo, mas de sagrado, né? Existem coisas específicas sim da mulher, coisas específicas do homem, falando de energia, falando de sagrado, que se complementam. Tanto que nos cultos modernos, de bruxaria moderna, a Wicca, por exemplo, e outras vertentes também, sempre fala de um casal divino. Por quê? Porque fala desse equilíbrio. Então, existiam as sociedades matriarcais, matrifocais, que foram substituídas pela sociedade patriarcal, que a gente se encontra até hoje, né? Então, o excesso, ele gera desequilíbrio, tanto o excesso como a escassez. Então, a escassez do masculino como a escassez do feminino gera um desequilíbrio. Então, hoje nós estamos numa sociedade, num movimento desequilibrado energeticamente, né? Mas o que a gente vê hoje muito timidamente, né? E é um processo que vai ser muito longo, é esse resgate do sagrado masculino junto com o sagrado feminino de maneira harmônica. Não uma competição que existe, não como um querendo ser superior ao outro. É o senso de comunidade.
né? Então, a mulher, ela tinha os seus ciclos, né, de passagem aí que eram respeitados, quando a mulher se tornava mocinha, né, a menarca e a primeira menstruação, a sua primeira gravidez, né, os ciclos. Então, a mulher, por si só, ela foi amadurecendo muito mais rápido biologicamente e pelo viés do sagrado também por conta disso. Né? Tanto que existiam umas sociedades, né, que eram muito focadas no feminino, na figura da mãe, da mulher, né, da deusa em suas várias formas e faces, e com a descoberta de que o homem tinha a sua parcela de ajuda aí na concepção de uma nova vida, foi se transformando, né? Foi a descoberta desse poder, como a descoberta bélica, né? A questão da guerra, das armas, foi fazendo essa transformação e aquele feminino foi sendo abafado, foi sendo deixado de lado, foi sendo transformado em algo negativo. Então, foi uma substituição. Então não foi uma coisa harmônica, deveria ser harmônico, mas hoje em dia nós estamos caminhando e precisamos caminhar para essa harmonia, em que homens e mulheres se respeitam de maneira igual. E falando de sagrado, já algumas religiões, algumas vertentes, né, aí de ocultismo, de bruxaria, já resgatam isso, essa coisa do casal divino, que já existia muito antigamente, né? Então, existiam as sociedades matriarcais, mas existia esse senso de comunidade, de cooperação, de equilíbrio, de harmonia, né? Os cultos eram tanto para o sol como para a lua, tanto o sol como a lua, como os elementos aí, os masculinos e os femininos, tinha-se esse conhecimento da importância de que tudo era para viver harmonicamente, tudo tinha sua importância na concepção da vida, nos ciclos de agricultura, de plantio, de colheita, na própria sacralidade, né? No sexo. Então, foram muitas transformações aí deturpadas e hoje em dia, com a informação que a gente tem, né, com as coisas que foram evoluindo, a gente está caminhando aí o sagrado feminino já bem adiantado, né, no resgate, ainda meio deturpado algumas coisas, né, porque algumas pessoas têm uma ideia de que o sagrado feminino e o feminismo é para combater o masculino, e não é sobre isso, é sobre resgatar a sacralidade do masculino e desmistificar muitas coisas. Então, por exemplo, na Wicca tem um casal divino, né? A deusa e o deus no mito aí da roda do ano, eles se juntam aí durante o ano, né? Tem ritualísticas específicas, tem um mito da roda do ano que mostra essa união, essa harmonia nos ciclos da terra, de fecundação, né? O culto aí para a lua, o culto para o sol, que o sol é simbolizado aí pelo deus cornífero, pelo homem verde, né, que são os deuses, né, as divindades masculinas. Porque quando se fala de bruxaria, remete-se muito só ao feminino, e não é sobre o masculino também, e resgatar essa força, resgatar esse poder que foi perdido, que foi deturpado, né, e trazendo isso também para o dia a dia, né, para a nossa convivência em sociedade. Então, como é que resgata esse sagrado masculino, né? Como é que eu, que sou mulher, eu posso ajudar? Como é que eu, conversando aí com os homens que eu convivo, sejam amigos, sejam no ambiente de trabalho, pessoas mais próximas. Bom, a gente como mulher, a gente tem filhos, né, tem sobrinhos, então é importante conversar primeiramente sobre o feminino, sobre certos hábitos que os homens vão adquirindo e precisa ser desmistificado, como por exemplo, a questão de energia, né? A gente tem mulheres que têm uma energia muito masculina e tem homens que têm uma energia feminina. E eu não estou falando sobre sexualidade, estou falando sobre energia mesmo, né? Então criou-se toda uma aura em torno da figura do homem, pelo patriarcado e pelo machismo, de muita opressão também. Então não é só o homem, a mulher que é oprimida ou que foi oprimida. O patriarcado, ele oprimiu muitos homens também, deturpando, colocando comportamentos que são errados. Então, se você é homem, você não pode ser sensível. Se você é homem, você não pode demonstrar as suas emoções. E isso é muito prejudicial. Se você é homem, você tem que prover a sua família, a sua casa, você tem que ser sempre o protetor, sempre aquele que provê, aquele que traz o alimento, que traz as resoluções. E isso muitas vezes traz um peso para cima do homem,
né, uma pressão, uma tensão, uma ansiedade, né, dessa obrigação. E misturado a isso com não demonstrar emoções é muito prejudicial, porque cada homem e cada mulher tem a sua individualidade, tem a sua expressão. Então, como aqui eu falo de luciferianismo e ao viés sempre da liberdade, então o sagrado masculino defende isso também, de que o homem ele pode ser o que ele quiser. E ele não vai ser menos homem, né? Existe isso hoje em dia, de ser menos homem. Não estou falando de sexualidade, mas de expressão. Existem homens que, por exemplo, eles são mais sensíveis, eles demonstram mais sentimentos, mas eles vão ser apontados, né, e julgados e condenados, porque vão dizer que são menos homens. Ou então um homem que cuida muito bem da sua mulher, da sua família, né, da sua mãe, que muitas vezes cede, também é mal visto. Por quê? Por conta desse sagrado masculino adoecido do patriarcado e do machismo, que quer colocar uma conduta única para os homens, né? E isso foi tudo muito prejudicado por conta da religião. Né? A religião cristã, aí que é a maioria, é focada na figura do homem, né? Focada nessa figura masculina totalmente deturpada, e que a figura da mulher, né, do feminino é praticamente anulado, né? A mulher tem que ser colocada numa caixinha e o homem também tem que ser colocado numa caixinha de comportamentos e de condutas. Então, ao homem cabe muitas vezes fazer uma autoanálise. A gente fala muito sobre autoconhecimento e falando do sagrado feminino, mas ao homem cabe isso também, a fazer esse trabalho de autoconhecimento. E a sacralidade do homem, falando de energia, de bruxaria, o homem também ele precisa se conectar com a natureza, com os 4 elementos, né? Escutar a voz do vento, escutar a voz das águas, né? Ver através das águas, se conectar ali com os animais. Espiritualmente, né, e através do ocultismo, tem a figura do Deus cornífero, o homem de chifres, né, que ele resgata essa coisa mais selvagem do homem, mas não é selvagem no sentido negativo, mas é de liberdade, né? Então, o homem resgatar esse poder, né, essa coisa mais selvagem dele, sem pressão, sem imposição, é muito benéfico, né, para entender muitas coisas. E a autoanálise, o autoconhecimento, porque o machismo ele é muito enraizado. Então, o homem que tem um comportamento nocivo, ele viu o pai dele fazendo isso, que viu o avô. Então, assim, são gerações e gerações de homens que vêm aprendendo certos comportamentos extremamente nocivos e errados e que sufocam muitas vezes, porque tem que seguir ali um padrão de normalidade, né? Então, a gente vê que, de uma maneira geral, o patriarcado ele prejudicou homens e mulheres, né? As mulheres foram muito e são muito prejudicadas, né, por conta desse sagrado totalmente adoecido, mas o homem também foi muito prejudicado por conta dessas regras de conduta, de comportamento, muitas vezes exacerbando aí uma agressividade, uma violência em detrimento da mulher, né? E enaltecendo aí o machismo, enaltecendo a rivalidade e tudo aquilo que o cristianismo trouxe de deturpar a figura da mulher, de tornar tudo que é da mulher sujo e feio e negativo, né? Então os homens ficam repetindo essas coisas e isso é muito doentio, isso é muito negativo e isso vai nos afastando cada vez mais do sentido de consciência, de equilíbrio, de harmonia, que é o que precisa acontecer, né? São os opostos complementares, né? O yin e o yang são os opostos que se complementam. A mulher, naturalmente, ela é mais frágil no sentido de força, né? Mas isso não é uma regra, né? Existem mulheres extremamente fortes fisicamente que têm uma energia masculina, assim como os homens, eles não são obrigados a expressar uma força mais bruta para serem homens. Existem homens que são mais sensíveis e tudo bem, né? Então o homem ele pode executar a atividade que ele quiser, assim como a mulher, né? Mas existe essa harmonia, precisa existir esse respeito. Então tanto o homem ele precisa entender sobre a mulher, como a mulher precisa entender sobre o homem, falando do ponto de vista do sagrado. E do ponto de vista do sagrado, o casal divino, a deusa e o deus, eles se complementam, né? Então, magicamente, pela bruxaria, pelo ocultismo, a gente vê aí os casais divinos, a gente vê ritualísticas
que tanto sauda o homem como sauda a figura da mulher, de maneira a se complementar. Tem pessoas que optam por cultuar somente a deusa, por uma questão histórica, né? Uma questão muito individual. Mas a gente precisa dos dois. A gente precisa tanto desse feminino curado como desse masculino curado, né? Ter essa consciência traz pra gente um equilíbrio e também traz uma noção de como conversar sobre isso. Por exemplo, eu tenho filhos, né? Homens já. Conversar com eles sobre esse sagrado, sobre o respeito, né? Eu, pelo menos, eu falo muito para os meus filhos que eles podem se expressar, que eles podem ser o que eles quiserem, que eles não têm essa de esconder aí os seus sentimentos, as suas emoções, que eles não têm que demonstrar aí uma violência, uma agressividade para mostrar que são homens. É muito sobre liberdade, é muito sobre se conhecer, saber da sua verdade, sobre como você quer se expressar para o mundo, sem se preocupar com os apontamentos dos outros, né? Coisa que a gente, que é mulher, a gente já sofre isso há muito tempo, né? Os apontamentos, as regras de condutas, que também tem para os homens. Então a gente pode aí ir explicando isso, né? Orientando. Então é um processo que vai ser muito longo, porque o patriarcado está aí totalmente enraizado aí junto com o machismo, mas é algo que precisa ser falado, é algo que precisa ser desmistificado, e a gente precisa olhar aí, nós que somos mulheres, que cultuamos o sagrado feminino, cultuamos a deusa, a gente tem que ter essa consciência de agregar, não de rivalidade. Não que a gente vai sair por aí querendo salvar todo mundo, mas a gente também não pode ficar alimentando aí essa rivalidade, né? Essa rivalidade contra homens, essa diferença. É óbvio que tem diferenças gritantes, né? O machismo e o patriarcado, ele mata, né? Tira a vida das mulheres, né? Tem umas questões de violência, de misoginia que são muito fortes. Então, por isso eu entendo a aversão, mas essa aversão ela mais prejudica e mais separa do que une. Então é um processo lento, é um processo que a gente precisa olhar com carinho e desmistificar aí esse sagrado masculino, resgatar esse poder, o poder do masculino, o poder da força, né? Então o homem, não é que o homem tem que deixar de ser, ter a força, né? Essa questão mais selvagem, mas ter todas essas atribuições de cuidar da sua comunidade, cuidar ali da sua mulher, respeitar, mas sem perder a sensibilidade. Não é a força bruta, não é a pressão de prover com essa imposição, essa pressão que sufoca, que muitas vezes adoece, mas é o homem entender que ele pode expressar aí essa virilidade, a questão sexual também do homem, né, com liberdade, a virilidade, a força, mas com sensibilidade, é o equilíbrio. Assim como a mulher, que ela tem aí uma certa, enfim, fragilidade, né, energeticamente falando, por conta da força física apenas, mas a mulher também que sabe se defender. Até como eu falei no vídeo anterior, a simbologia da rosa, que ela é bonita, ela é perfumada, mas ela tem os espinhos, ou seja, ela pode até ser frágil, pode expressar ali uma sensibilidade, mas ela não perde a capacidade de se defender. Assim como o homem, ele pode expressar a força bruta, a virilidade, essa agressividade, mas sem perder a sensibilidade, sem perder essa capacidade de demonstrar os sentimentos, sem perder a empatia. Então é muito sobre autoconhecimento também, sobre você aí enfrentar as suas sombras, sobre você saber o que é seu e o que não é seu, né? Que é o viés do ocultismo e da mão esquerda. É o sol viés coagula, é você se desmanchar para você se construir de novo. Então, aos homens que querem resgatar o sagrado masculino, tem um trabalho muito grande para ser feito também, né? Por conta de tudo que foi ensinado, que foi sendo reproduzido pelos homens aí durante todos esses anos de ascensão de patriarcado e machismo, enfim, muitas coisas. Então, desmistificar muita coisa, e só consegue-se isso como? Com autoconhecimento, encarando ali as sombras. Então, os homens precisam fazer esse trabalho também, né? Primeiramente, olhando com respeito para a mulher e para os ciclos da mulher, assim como a mulher precisa também olhar com respeito para o homem, para ter o quê? Essa harmonia e esse equilíbrio. Afinal de contas, a bruxaria fala sobre isso, sobre o equilíbrio das energias,
sobre os opostos complementares, né? Tanto é que os quatro elementos, eles têm essas expressões, né? Os triângulos para cima, que simboliza o masculino, e o para baixo, que simboliza o feminino. É a terra e a água, que é o feminino, o fogo e o ar, que são o masculino, que eles juntos, eles se complementam. Então, um precisa do outro. Então, não tem que haver essa separação, essa competição, que não precisa mais ser estimulada, precisa ser olhada com carinho. Então, ao homem, né, aos homens, cabe fazer essa análise, né, desse comportamento, do porquê de certos comportamentos. Existem grupos espirituais, existem vertentes religiosas que resgatam essa figura de sacralidade do homem, do Deus, né, dos deuses, do Deus cornífero, né, de Quernunos, o Deus de chifres, o Deus selvagem, né, resgatar essa força com equilíbrio, complementando aí com a energia feminina, né? Para quê? Para que a vida continue, para resgatar também esse poder aí da magia, da intuição, da sensibilidade, sem perder a força, sem perder a virilidade, né? Sabendo equilibrar muito bem ali as energias, os pensamentos, os sentimentos, assim como as mulheres, né? O Sagrado Feminino já faz isso muito bem, né? Que também precisa constantemente de cura, e o Sagrado Masculino precisa muito mais ainda de cura, né? Dessa cura. Então, precisa ser falado sim de Sagrado Masculino, de trazer temas sobre o masculino de forma saudável, para trazer a cura, para trazer a compreensão, para trazer aí essa reflexão, muitas vezes um trabalho aí profundo de conhecimento e reconhecimento, integração das sombras, né? Para entender certos comportamentos nocivos, né? E é isso, é resgatar aí a sacralidade tanto da mulher como do homem, né? Trazer aí o resgate do casal divino que se complementa, né? Que unidos geram uma vida, né? A magia sexual, né? Mas não só para a reprodução, mas no sentido de dar vida, dar energia, né? Para os propósitos, para os projetos e para o prazer também, com liberdade, sem culpa, sem medo, sem imposições, né? Então, é o viés da cura, né? Curar tanto o sagrado masculino como feminino para se complementarem. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Peço para quem gostou curtir, comentar o vídeo e curar, né? Trago assim essa reflexão da cura. A gente sempre está precisando de cura em algum sentido, né? Durante a nossa vida, né? Desde a infância a gente vem trazendo muitas camadas de condicionamentos, de imposições, de ideias que muitas vezes são erradas e a gente não para pensar, né? Então é autoconhecimento, é parar e rever aí certos pensamentos, certos conceitos. Para quê? Para trazer a cura. E isso é extremamente saudável, né, para os dias de hoje. É preciso e é extremamente necessário trazer essa cura. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado.